no programa Propaganda e Negócios de hoje nós vamos bater um papo com a Fernanda Cavalcante, da AJS Capital. Ela é especialista em crédito empresarial. Os empresários da região vão descobrir que podem pagar 0,5% ao mês ao invés de 20% do seu cartão de crédito. É um negócio absolutamente extraordinário com o objetivo de desenvolver as empresas diretamente com os bancos. É uma entrevista muito interessante para os empresários. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Fernanda Cavalcante, da AJS Capital. Perfeito. Que é uma empresa de crédito. Exatamente, né? Uma empresa que faz intermediação. Intermediação de crédito. Sabe que eu tenho um pouco de trauma de crédito, por causa do cartão de crédito. Depois você vai me explicar, mas a diferença deve ser enorme, né? Sim. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria aprender com você um pouquinho dessa história de crédito. Você já tem 10 anos de experiência, não é isso? 21 anos. 21 anos? 21 anos. A empresa que tem 10 anos? A empresa tem 10 anos. Mas você sempre trabalhou nesse setor de crédito? Sempre na área financeira. Passei pelos maiores bancos do país, né? Estou há 21 anos no mercado financeiro. Então, conhece bem. Agora, é uma área para captação. Eu acho que a maioria do brasileiro se assusta com créditos, né? Assusta. O cara no primeiro momento, assusta. Alguma coisa aconteceu, né? Sim. Por exemplo, qual a diferença de juros que uma empresa, como a sua empresa, utiliza em relação ao cartão de crédito, por exemplo? Eu tenho pavor de cartão de crédito, eu prefiro pagar à vista. Qual é a diferença, mais ou menos, de taxa entre um e outro? Nós temos operações que partem de 0,5% ao mês. 0,5%? 0,5% ao mês, com carência, porém o cartão, a gente vai falar aí de taxas de 10% ao mês a 14%. Meu Deus do céu, o cartão de crédito é uma das cobra de 10% a 14%. Ao mês, é uma das maiores taxas. Ou seja, se você está a fim de pegar crédito... Não vá para o cartão. Não vá para o cartão. Agora, essa tua experiência vem de onde? Você trabalhava onde antes? Eu já trabalhei no Banco Itaú, onde eu fiquei 13 anos, fui para o Banco Safra, do Banco Safra, Banco Paine, passei também pelo Banco Original, até que eu resolvi abrir um escritório de correspondência bancária, fazendo o quê? Ampliando o meu leque, que até então eu representava um banco, né? E passei a ter acesso a mais de 100 instituições financeiras. Os clientes são geralmente empresários, né? Eu acredito que precisam de crédito e, olha, 0,5% ao mês é uma coisa bem vantajosa. Sim. Que vão buscar. Agora, como é que é a abordagem? Eu, por exemplo, me assustaria muito, eu estou surpreso com a taxa que você cobra, o dia que eu precisar, vamos utilizar. Mas a maioria acho que tem um pouco de receio, né? Eu vou ficar preso, será que eu vou conseguir pagar? O que é que eles pensam e como é que você trata desse tema? Por que esse sócio, essa empresa nos procura? Justamente para estruturar essa operação, para poder tirar esse medo. Então, para que esse recurso vai ser utilizado? Para que ele vai ser alocado? Então, nós vamos entender se o que ele quer em relação à empresa dele faz sentido para a linha de crédito a qual ele vai buscar. E se aquela linha realmente ela está dentro do que ele quer. Porque como hoje no Brasil, existem mais de 4.000 instituições. Entre fintechs, fundos, são, para ser exata, 4.658. E temos aí 10.500 soluções financeiras. Então, uma dessa é a solução que esse cliente precisa, só que não necessariamente ele tem o conhecimento. Então, o que nós fazemos hoje? Hoje nós conhecemos a política de crédito de todas essas instituições a qual nós acessamos, que hoje são mais de 100 instituições de dia a dia. Então, a partir daí, nós vamos entender se aquele cliente está pronto e se realmente vai fazer sentido para o negócio dele. Ou seja, a preocupação do cliente é não poder pagar e a tua preocupação é se ele vai pagar. Se ele vai pagar. E como é que é esse estudo? Como é que você confia numa pessoa que está precisando de dinheiro, R$1 milhão, por exemplo? Como é que você estuda? Que matemática você faz para saber se esse cara me paga? O que nós vamos fazer? Um raio-x financeiro. Então, quando o cliente chega até a JS Capital, nós vamos analisar ele
pessoa física, porque uma empresa ela tem que ter um sócio forte. Para que essa conta feche, para que essa instituição, aonde nós vamos levar esse pleito, ele realmente faça sentido essa liberação de crédito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma consulta detalhada a mais de 20 bases, aonde os bancos também consultam, onde as instituições, os fundos, as fintechs. Então, o primeiro ponto é aí. Só que, além disso, nós vamos analisar o quê? Os números dessa empresa, o faturamento, história, da onde vem esse sócio. Então, esse raio-x, ele vai analisar nós vamos fazer um cruzamento de informações da empresa, do sócio, com o que ele busca, com o que ele precisa, se a parcela vai caber no fluxo de caixa dele, para daí sim abordar essas instituições, que são elas quem vão fazer, liberar esse aporte. Nós somos quem interliga cliente e pode ser banco, fintech, não somos nós quem aportamos. Quem aporta é o nosso parceiro financeiro. Estudo, a garantia... Somos nós quem fazemos. Não a garantia, mas o estudo dessa pessoa que vai captar... O estudo e a apresentação. E a apresentação. E essa negociação. Quem vai negociar com os bancos, ou com a instituição, ou com o fundo, que seja, somos nós. Somos nós quem sentamos com essas instituições e apresentamos o nosso cliente. Qual é a vantagem para o cliente de falar com você e não falar direto com o banco? Primeiro ponto, o cliente ele normalmente vai no banco onde ele já tem relacionamento. E talvez esse relacionamento ele não tenha uma boa construção. Esse cliente ele não conhece todos os produtos que essa instituição tem. Nós temos situações em que o cliente nos contrata e nós não fazemos só a negociação onde ele não é correntista, onde ele não tem ali já um relacionamento. Nós vamos falar com esse banco a qual ele já tem relacionamento, que até então ele não conseguia acessar o que ele precisava. A partir do momento em que nós entramos para fazer esse estudo, apresentar esse cliente de fato para o banco, mas o cliente já está lá, mesmo. O cliente que está lá. Só que esse cliente, ele não tem a preparação, ele não tem o conhecimento, ele não conhece o que o crédito do banco precisa ouvir e que talvez ele já tenha aquilo ali, só que ele não estava preparado para apresentar. Então, realmente, é fazer o pitch do cliente para o banco. Porque o banco, ele aporta no teu negócio, ele tem confiança e se você realmente tem números, é isso que nós fazemos. Agora, por exemplo, eu sou cliente de um determinado banco. Te convido para me dar consultoria para saber como é que eu pego um crédito com esse determinado banco. Você falou em 0,5%. O banco nunca me falou em 0,5%, me falou em mais. Como é que fecha essa conta? Como é que você... faz com que eu utilize o meu banco e pague uma taxa de 0,5%. Primeiro, nós vamos entender se você está apto para aquela linha. Primeiro ponto. O que acontece? São linhas em que o funding, né, que é o recurso liberado, são linhas em que são recursos um tanto, não é para todo mundo. Então, nós vamos analisar. Por que esse gerente ainda não te ofertou? A sua empresa está apta? Ela está elegível? Então, nós vamos entender e aí conversar com esse gerente. Vamos lá, gerente João. Por que a nossa empresa aqui, ela ainda não teve? Por que ela ainda não teve essa oferta? Gostaríamos de pleitear. Então, nós vamos mostrar que esse cliente, se ele tiver, claro, né, elegível, nós vamos em cima dessa linha. Primeiro você estuda o cliente. Um estudo detalhado. Agora, a tua rentabilidade, o teu faturamento vem de onde? Vem dessa intermediação. Então, a partir... o banco que te tira? Não, é o cliente. É o cliente. Não, existem algumas linhas a qual o banco nos remunera, mas na grande maioria quem nos remunera é o cliente. Essa conta, né, essa remuneração em que ele nos paga, que é o Success Fee, para ele ainda vale a pena. Por quê? Porque ele vai conseguir acessar linhas e valores que até então sozinho ele não conseguiu. E tem também, não é só... Ou seja, uma relação de muita confiança entre o banco, entre a JS, que é a tua empresa, e o cliente. E o cliente. Ou seja, primeiro você faz uma abordagem explicando o que vocês fazem, exatamente, da maneira que vocês pegam, vão ajudá-lo, e o valor mensal que ele paga. Ele não vai pagar um valor mensal, ele vai pagar sobre o sucesso da operação. Sobre o sucesso da operação. O que acontece? Como assim, sobre o sucesso da operação? Nós temos uma estruturação, né? Então, fazer toda essa análise e até
outras casas a qual ele ainda não é cliente, fazer essa apresentação, isso gera custo. Então o cliente, ele quando nos contrata, ele sabe que ele tem um investimento pelo o nosso tempo de trabalho, todas as bases consultadas, todo um trabalho desenvolvido. Esse é um valor que ele vai nos remunerar, tá? Que para o cliente faz total sentido. Agora, a partir do momento em que o recurso entrou na conta do cliente, nós cobramos um success fee. Porém, sobre o líquido, sobre o que entrou na conta desse cliente. O que o mercado normalmente faz? Ele cobra sobre o bruto e um valor bem alto. O mercado tem praticado aí um valor bem alto. Nós somos muito justos em relação a esse success fee. Agora, é uma tranquilidade para o cliente e para o banco, né? Para os dois. Até porque nós construímos aí, né, em mais de 2 décadas, toda uma história dentro dessas instituições. E apesar de ter esse monte de instituições que eu falei, o mercado financeiro ele é muito pequeno. Toda hora você está revendo pessoas. Então, nós temos um cuidado muito grande quem nós levamos para essas instituições. Se nós não temos segurança em relação ao cliente, nós não admitimos esse cliente. Primeiro você faz uma abordagem, vê o cash flow da empresa, vê as contas dele, está tudo certinho. E também olhamos a idoneidade da empresa. Nós só vamos atender a empresa se nós entendemos que essa empresa realmente é uma empresa idônea e que ela vale aquele crédito. Senão nós não aceitamos. Hoje recebemos várias consultas durante o dia, várias empresas querendo nos contratar. Só que se nós sentimos que essa empresa ela não traz uma segurança, nós não fazemos. Agora, é muito mais fácil para o cliente, ao invés de ir ao banco pedir um crédito, que ele vai pagar muito mais que isso. Pode pagar muito mais. Se ele não tem o conhecimento... Fazer uma consultoria com você, paga um FII que você cobra. É tranquilidade para ele e com tranquilidade para o banco. Para o banco. Porque o banco hoje, ele sabe que quando nós levamos, apresentamos, nós já fizemos um pente fino muito grande na empresa. E entendemos que se realmente aquela operação, ela é a operação certa para aquele cliente. E é um cliente que vai se perpetuar dentro daquela instituição. Dentro daquele ainda não opera, onde nós abrimos as portas. E também os clientes, a partir do momento que conhecem o nosso trabalho, ele quer que nós façamos essa interlocução onde ele já opera. Esse é o chamado crédito inteligente, é isso? Crédito inteligente. Existe o crédito inteligente? Existe o crédito inteligente. Porque o crédito, às vezes, pode ser o motor do crescimento da empresa. Sim. Às vezes não, na maioria das vezes. Ele quer força motriz da empresa. Você faz uma entrevista com a empresa, vê a possibilidade de crescimento dele, deve estudar tudo, mercado, produto, preço, essas coisas todas. Concorrência, vamos analisar a concorrência. Vê a possibilidade de crescer, leva ao banco. O banco não tem tempo para isso, nunca, não dá para fazer isso. Apresenta os dois, tem o seu success fee e ele sai com uma taxa mais ou menos de 0,5% ao mês? A partir de 0,5% Existem operações aí a partir de 0,5%, com 1 ano de carência para começar a pagar. Então, o cliente ele já fez todo um trabalho com aquele recurso, quando ele vai começar a pagar, aquilo ali já se pagou. Tem alguma linha de crédito perfeita, assim, dessa área que você trabalha? Porque a gente, quando a gente fala crédito, é tudo, né? É tudo, né? O que nós fazemos? Nós literalmente estudamos esse cliente, cada ponto, cada situação, quem é o cliente, de onde ele veio, para onde esse recurso vai, qual é a capacidade dele em dar garantia. Quando nós falamos em garantia, a empresa ela se assusta. Mas quando nós mostramos o benefício de uma garantia e o que isso vai fazer para a empresa, então nós também estudamos essa garantia, estruturamos essa garantia. Agora, quando esse crédito é feito com muitas parcelas, fica mais caro? Quanto maior o prazo, maior o custo efetivo dessa operação. Mas se é uma operação... Eu vou dar um exemplo. Fizemos aqui uma operação para 48 meses, com uma taxa de juros de 1,49. Só que se aquele cliente ele compra à vista e ele tem um desconto de 5%, é melhor eu utilizar o dinheiro do banco. Ou seja, esse é o crédito inteligente. Inteligente, né? Tem que fazer conta. Você está fora daquela frase que diz que a vida é um cartão de crédito, um dia a fatura chega. Não faça isso, que ela é assustadora. Pavor de crédito, de cartão de crédito, porque não dá 20%, 24%, sei lá quanto. Mais de 100% ao ano. Olha, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Passa rápido. Os primeiros 15 minutos já se esgotaram. Então você aguarde o segundo bloco com a Fernanda Cavalcante, que é sócia da AJS Capital. Perfeito. Empresa que presta um serviço extraordinário de crédito para clientes e aos bancos também, que eles fazem essa conversa a 3. Até já.
Segundo bloco da ótima entrevista com Fernanda Cavalcante, que é sócia da AJS Capital. Perfeito. Uma empresa especializada em falar com o cliente, falar com o banco e arrumar a melhor linha de crédito possível para que ele possa impulsionar o seu negócio. Impulsionar o seu negócio. Agora, a sua experiência é grande. Como é que você estuda a empresa dele para ver se... Ele tem que te dar primeiro todas as informações, né? Faturamento, se o negócio é bom, se vai persistir com aquele mesmo negócio, se tem algum risco. Como é que vocês entram nessa jogada? Vocês também falam sobre isso? Falamos bastante. O que nós fazemos, né? Primeiro, olhar os números dessa empresa. Vamos sentar com esse sócio, né, com o financeiro, com o CFO da empresa, a depender do tamanho. Nós fazemos uma entrevista detalhada. Essa entrevista, ela tem mais de 100 perguntas. É claro que nessa conversa, né, nós conseguimos identificar muitas dessas perguntas, mas tem coisas que nós vamos realmente bem no detalhe. Para daí, em cima dessa entrevista, mais as informações nos entregue e mais do que nós consultamos, porque nós fizemos consultas externas, nós conseguimos realmente entender que ponto essa empresa está e se ela realmente é uma boa empresa para os nossos parceiros financeiros. Para transformar o crédito no motor de crescimento da empresa. De crescimento, de força para essa empresa. Agora, qual é o percentual de empresas que solicitam um apoio desse? Porque eu acredito que a maioria vai direto no banco, né? Muitos começam pelo banco. Agora, o banco indica, porque temos vários parceiros. O papo é outro, né? Eu vou no banco, vou conseguir não vou conseguir. O crédito, os juros que vão me cobrar, acho que é muito maior. Então, o banco te apresenta para os clientes. Também. Nós temos aí, nós levamos ao banco e, né, com toda essa história, essa segurança, esses gerentes, superintendentes, eles nos indicam o cliente. Qual é a diferença entre crédito empresarial que você faz e crédito pessoal? Você faz os dois também? Hoje nós atendemos em duas frentes, não o crédito pessoal, mas o crédito para a pessoa física. Também atuam? Atuamos. Aonde? No financiamento imobiliário, né? Hoje eu me tornei uma especialista em crédito com garantia imobiliária, então nós somos uma referência em financiamento imobiliário, o refinanciamento imobiliário. O que acontece com o refinanciamento imobiliário? Essa pessoa física, ela vai aportar esse recurso para algo na pessoa física, que pode ser uma viagem, um procedimento, mas ela também pode pegar esse crédito e aportar em sua empresa como um mútuo. Então, ela pega esse recurso na pessoa física e coloca na empresa. E temos também o financiamento e refinanciamento veicular. Então, é uma linha que nós atendemos a pessoa física. No demais, todas as outras linhas que existe aí uma infinidade é na pessoa jurídica. Ou seja, é uma empresa realmente extraordinária o que você faz, porque você está transformando o crédito empresarial, tirar daquele negócio, não é dívida, não é investimento, né? Ou seja, você precisa investir na sua empresa, não tem dinheiro, é um investimento. Exato. Não é um crédito. Você consegue para ele um investimento que ele vai pagar juros muito pequenos para poder fazer a empresa crescer. Exatamente. Ou seja, se os clientes olham por esse prisma, não? Olha, quando nós apresentamos ali um fluxo de caixa dessa operação, né, o fluxo de caixa dele mais essa operação e o que ele vai fazer com isso, o cliente ele entende que o crédito inteligente ele não é dívida. O endividamento não é necessariamente dívida. Ele é o investimento, que é o que você acabou de falar. Tá. Alguma vez você fez todo esse trabalho e acabou dando problema? Pode acontecer. Pode acontecer, mas o risco é bem menor. O risco é bem menor. Você entra numa operação... É o que nós falamos, o risco é o risco do negócio. Pode acontecer, só que a nossa taxa, a nossa assertividade em relação à aprovação, ela se torna muito mais alta e o nosso risco em não recebimento também é muito menor do que qualquer operação aí feita de qualquer jeito, né? Então, o crédito pode ser a salvação de uma empresa, ou então a realização do sonho do dono, né? A realização do sonho. Não pode ver como uma coisa que nunca vai pagar, o que mais ou menos é a imagem desse setor, né? Por quê? Porque não tem o conhecimento de linhas que vai não só salvar a empresa dele, mas tirar essa empresa do ponto A e levar para o ponto B. E nesses 21 anos de banco, né, de mercado financeiro, né, como um todo, eu acompanhei muitas empresas e tenho empresas, até hoje na minha carteira, empresas que eu atendi há 15 anos atrás. Mas, Fernanda, você mudou de banco. Vieram junto comigo. Por quê? Porque o que nós fazemos
é tirar literalmente, é impulsionar a empresa. Então esse cliente ele permanece comigo. Eu saí de um banco, fui para outro, depois eu abri o meu escritório. Tudo indicado por você. Tudo com a minha orientação. Então são clientes que estão comigo há mais de 15 anos. Tá vendo? Então os empresários da região que quiserem precisarem de crédito para crescimento do seu negócio, é falar com a JS, com a Fernanda Cavalcante, que é especialista no assunto. Ela trabalha com a empresa, trabalha com os bancos, às vezes muda de banco e o cliente vai atrás. Ou seja, é uma consultoria que às vezes as pessoas não têm na empresa. Hoje eu não estou num banco especificamente. Nós temos um escritório, né, uma empresa, onde nós acessamos, a partir da necessidade do cliente, nós vamos direcionar para aquela instituição que realmente faz sentido para o cliente. Para aquele banco, instituição, banco. Ou seja, não tem banco, eu entendi, mas você busca a melhor solução para aquele devido problema do cliente. Exatamente. Levando o problema, tornando aquele problema deixa de ser um problema e vira uma solução. Agora, como é que você consegue se eu for sozinho no banco, eu não vou conseguir 0,5%. Bem pouco provável que vá conseguir. Então você tem que ir comigo. Tem que ir com você, pronto. Como é que eu acho que a garantia do teu negócio é para o cliente e para o banco, né? Para os dois. O banco sabe que ele vai pagar, você sabe que ele pode pagar. Hoje nós temos agências que nos ligam e falam, Fernanda, estou com 1.600.000, 1.700.000 de funding. Já reservei para os seus clientes. Ele tem tanta segurança no cliente que nós levamos, porque esse cliente ele é muito analisado, ele é muito bem estruturado, que ele sabe que ele não é um cliente que vai trazer problema. Então nós temos agências que ligam e aquela linha que, nossa, mas eu nunca consegui. Pois nós temos ali 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões reservado para que eles atendam os nossos clientes. Porque a segurança é muito grande. Você ensina como transformar o crédito no motor de crescimento da empresa. Com certeza. É isso. Com certeza. Eu vi um dos seus vídeos, você fala um pouquinho sobre isso, sobre como transformar o crédito no crescimento, no motor de crescimento da empresa. Força motriz da empresa. Porque é tudo que você está me dizendo, né? Primeiro ponto, o que nós ensinamos essa empresa? Não misturar bolsos. Não misturar? Bolsos. O cliente ele recebeu o recurso. Nós já não estruturamos, já conversamos. Para que aquela linha vai ser utilizada? Não desviar o foco. Primeira coisa que nós deixamos isso claro para o cliente. A partir do momento em que você desvia o foco, você retira aquele recurso que já estava planejado para determinada situação dentro da sua empresa, você não pode simplesmente trocar de carro. Você não pode fazer aquela viagem que você queria fazer. Agora, como é que você garante isso para o banco? Por exemplo, eu vou lá e peço 10 milhões para minha empresa, para abrir 3 agências novas de propaganda. Aí compro um carro, compro um apartamento e tal, eu estou com dinheiro. Como é que é essa relação de confiança entre as 3 partes? O que você fala? Porque o cara que pede um dinheiro desse, com tanta grana assim, ele pode pensar em outra coisa. A dinheiro já está com ele. E qual é a garantia que você dá para o banco que ele vai cumprir tudo o que foi combinado? Tem um contrato? Existe um contrato nosso com esse cliente em relação à intermediação. Existe um contrato do cliente com o banco em relação ao pagamento, né? Então, todo esse antes, né, que vai chegar lá na frente, vai virar o pós, ele é muito bem estruturado. Nós elevamos o nível de consciência dessa empresa, desse sócio em relação a esse crédito. Então, nós mostramos e deixamos claro que a partir do momento em que ele consegue aquela linha, o que ele vai fazer? Então, como o nível de consciência já está realmente elevado, o cliente ele não perde o foco. E o que acontece? Nós não só aportamos, nós não acompanhamos até o aporte, ou seja, até o crédito na conta, nós fazemos o pós. O que você está fazendo com o seu recurso? Nós temos todo um planejamento feito antes, então nós a gente acompanha pagamento de parcela. Hoje os bancos, as instituições têm tanta segurança, por quê? Porque acompanha o pagamento? Acompanhamos. Porque se aquele cliente... Num mês falhou, você vai lá. Fulano, você falhou, o que está acontecendo? Então, assim, o banco ele tem essa segurança, que não é só colocar o dinheiro na conta da empresa, recebi o meu success fee e fui embora. Não, tá aqui, olha, por algum motivo já aconteceu.
Poxa, Fernanda, não acabei não deixando ali o recurso, eu ainda estou movimentando o outro banco. Lembra que nós fazemos o quê? Aquele cliente, não necessariamente ele é correntista de um banco para que nós aprovamos esse crédito. E o cliente, ele não muda a chave do dia para a noite. Ele acaba ainda movimentando naquele outro banco, ele já tem algum compromisso e faltou um recurso. Ó, o gerente acabou de me passar que você não fez o pagamento. O que está acontecendo? Porque nós acompanhamos. Então, a segurança desses gerentes, dessas instituições é justamente por isso. Porque nós não vamos até o crédito na conta, nós vamos depois. Acompanhando e não só para ser um olho em relação à instituição que aportou, mas entender se o cliente ele está fazendo aquilo que foi acordado antes, para que ele não perca o foco. Qual é a taxa de risco que você tem? O cara entrar nessa de não pagar, dá algum problema de não pagamento? Hoje nós temos um índice muito baixo em relação a isso, porque como nós literalmente escolhemos com quem vamos trabalhar a todo tempo. Enquanto nós estamos conversando aqui, quando eu chegar ali no meu celular, tem pessoas chegando, mas essa análise tão detalhada, essas reuniões, toda essa base que nós temos para consultar esse cliente, nós vamos consultar se esse cliente tem algum risco de imagem. Nós vamos nesse nível, nós literalmente fazemos o que o banco faz quando vai analisar. Então, antes de ir para o banco, nós já fizemos. Mas eles não analisam profundamente, como você analisa, ou analisam? Acho que não, porque o grande problema do crédito está no próprio banco. O banco, ele analisa, porém... O cliente pede uma taxa maior, você negocia uma menor. Ele não entrega o produto que ele tem potencial para acessar. Né? Acaba que naquele dia a dia ele vai na prateleira, mas quando uma operação ele entra no crédito do banco, o banco analisa. Só que o que o banco analisa? O que o gerente solicitou. Ele não vai falar, olha, fulano, você solicitou isso, mas o cliente tem potencial para isso, isso e isso. O crédito ele analisa o que chegou e que na cabeça do crédito é o que já foi escolhido, é o que o cliente quer. Quem faz a venda, quem identifica o produto é o gerente. E hoje nós conhecemos não só os produtos, mas a política de crédito para entender se aquele cliente está aderente àquela linha ou não. Se ele é elegível. Você faz tudo que o banco não faz. Alguns acham que fazem. Que faz, mas no final das contas, né, é como nós temos esse conhecimento, né, de todos esses anos e conhecer os produtos de cada banco e a política de cada um deles, então para nós é muito mais, não falo fácil, porque isso não é fácil, mas é um leque muito maior que nós temos ali, até mesmo já temos situações em que nós sabemos de um produto que o banco tem e aquele gerente na ponta não tinha conhecimento. Você só trabalha com crédito empresarial? Empresarial. Crédito pessoal não? Só com garantia imobiliária. Garantia imobiliária e garantia veicular. Você faz o mesmo trabalho de estruturação, de conhecimento do poder de pagamento do cliente em relação ao banco? E os juros para pessoal mais ou menos esse também? Sim, sim. Não meio, tá? Mas vamos falar aí em 0,89, 0,99 mais o indexador. Nossa, é uma coisa impressionante. Eu jamais podia... Sim. Cartão de crédito é 20% ao mês. Nós temos cartões aí com 17, 21 ao mês. Por que nós estamos gastando com cartão de crédito pagando em 10 vezes? Não dá, né? Não tem condições. Cartão, ele serve para quê? Se você vai realmente pagar ali a tua fatura na sua totalidade. Se viu que vai fugir, vai entrar no rotativo, vai buscar uma linha mais barata e liquide aquilo. A tua empresa tem quantos anos? A JS tem 10 anos. 10 anos. Aqui em Alphaville? Aqui em Alphaville está há 3 anos, mas nós temos, né, o escritório em Recife, onde tem 42 funcionários. Passa o teu site, o teu telefone, para que a gente possa colocar aqui embaixo para as pessoas. Eu tenho certeza que um monte de gente vai te procurar. Vai. Eu mesmo vou te procurar. Que bom, fico feliz. É ajscapital.com.br e o meu telefone é 11, que eu estou em São Paulo, 98157-6541. Existe algum crédito ideal? Por exemplo, algum tipo de crédito ideal ou a tua fórmula é sempre a de Eu preciso entender a sua necessidade. A sua necessidade eu vou trazer o crédito ideal. Tudo vai depender do que você precisa. De novo, o banco não faz isso? Não, nesse nível de detalhe. Até porque o que acontece? O banco ele vai vender o que ele tem ali na prateleira. Uma necessidade de meta acontece. Nós estamos esse mês com campanha de produto X. Mas será que o produto X é o que você precisa nesse momento? Talvez a campanha dele não é o produto que você precisa. Não, eu não quero essa linha, mas eu sei que você tem essa. É essa que eu quero acessar. É isso que nós auxiliamos os clientes. Ou seja, o que eu aprendi aqui, prazos longos e pagamento não necessariamente. Não necessariamente é um problema. Não é um problema, não é caro.
Não é caro, desde que o que você vai fazer com o recurso, você tenha vantagem em relação a isso. Então, se o que você vai fazer, você tem margem, por que não captar junto ao banco? Buscar esse recurso junto ao banco. Qual é o perfil do teu cliente? Hoje, os nossos clientes, onde nós fazemos a captação, são empresas que faturam a partir de 300 mil ao mês e empresas que estão em São Paulo, Grande São Paulo. Fernanda, e se eu estiver fora? Nós temos sim um direcionador, né, que é um produto educativo, onde o sócio ele vai ficar comigo, eu vou ter encontros semanais, em grupo, online. Quando temos encontros aqui em São Paulo, ele é convidado, onde ele fica 90 dias. 90 dias, uma vez por semana, nós vamos nos encontrar. Só que eu vou falar para ele. Primeiro que eu já vou fazer uma reunião estratégica. Essa daí não é online, não é em grupo. É uma reunião com ele. Como que está a sua empresa? Eu vou entregar um book, que eu chamo book do crédito. O que é esse book? É um estudo detalhado dele e da empresa. Ele vai te apresentar balanço? Vai apresentar e eu vou entregar isso num formato para ele que fique claro para ele. Em que momento a empresa dele está agora, o que ela precisa fazer no curto e no médio prazo para poder acessar. E ele faz isso, além de preencher algum formulário e tal, ele te dá documentos sobre isso? Ele me dá documentos para que eu tenha subsídio para analisar. Sim. Você não vai poder analisar para mostrar e apresentar ao banco? Para poder, e ele poder apresentar, porque o que nós fazemos nesses 90 dias? É ele realmente entender todos os potenciais que ele tem agora, a toque de caixa, o que ele pode fazer para poder acessar melhores linhas, como ele se preparar para falar com o gerente de banco. Como que ele vai sentar? Porque esse cliente que ele está fora de São Paulo é um cliente que tem um faturamento menor, que nós não entramos nessa negociação direta, porque hoje quem senta para falar com os bancos sou eu. É a nossa equipe comercial que vai sentar para falar com os bancos. Nesse cliente que não somos nós quem vamos fazer, mas ele entra em uma frente educativa, eu vou ficar 90 dias com ele. São encontros. E explicando, olha, na sua região, porque tem situações em que existem produtos que são regionais. Na sua região, o Banco X, ele tem tal linha. Essa linha é potencial para a sua empresa, você está elegível. Então, eu vou direcionar aonde ele vai, o que ele vai fazer e o que ele vai falar. Porque a forma com que ele apresenta o negócio dele é o que vai garantir que esse gerente, ele tenha a segurança de que o João chegou na frente dele e realmente a empresa vale. Mas lembra que a gente fez todo um trabalho, um book do crédito, então ele tem inclusive um direcionador ali na mão dele para que ele leia, para que ele tenha toda uma direção na hora de sentar com o banco. Ou seja, segurança para você, para o cliente e para o banco. E para o banco. Principalmente. Por isso que sai em taxas muito pequenas para que ele possa ajudar a empreender e a desenvolver. Se eu te falar que existem linhas que não tem contrapartida. O que é isso, Fernanda? O que você vai fazer, o governo ele vai te subsidiar e você não precisa devolver o recurso. Então, não é só a partir de 0,5%. Eu vou falar, vamos pensar aqui numa linha de tecnologia, né? Uma linha de inovação. Então, é uma empresa de tecnologia que o que ela vai fazer, ela vai inovar algo. O que o governo faz? O governo ele subsidia ao ponto de você não precisar devolver aquele recurso. Ou seja, não é só ter uma linha a partir de 0,5%, é não ter que devolver, não ter contrapartida. Porque o que você trouxe não vai atender um cliente específico, você vai melhorar algo, inovar algo para a sociedade. A partir do momento em que eu mostro isso, e nós vamos acompanhar esse cliente, construção do projeto, apresentação, tudo isso nós auxiliamos o cliente, você não vai pagar. Então você deixa de pagar. Fernanda, obrigado por ter vindo. Adorei a tua entrevista. Confesso que aprendi bastante. Fico feliz. E eu tenho certeza que a nossa audiência também gostou. Eu não conhecia esse tipo de crédito. É milagroso, 0,5% ao mês. Estou acostumado com cartão de crédito, 20% é meio difícil. Mas eu tenho certeza que a nossa audiência, aqueles empresários que precisarem de crédito assim, de uma maneira fácil e de muita confiança, é só procurar a Fernanda Cavalcante da AJS Capital. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado pela presença. Obrigada. E até a próxima. Tchau.